Todos são bem-vindos, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para esse tempo de serviço a Deus, adoração como igreja. Para esse momento eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Vamos ler do 9 até o 15. É um texto que fala um chamamento, à salvação, mas um apelo à evangelização, a pregar o evangelho, a levar o evangelho que transforma vidas. Paulo aqui está falando do desejo dele de ver o povo dele judeu convertido a Cristo. Ele termina toda a exposição do evangelho com bastante clareza, falando do pecado, depois falando da redenção, tanto para judeu quanto para gentio, todos são debaixo do pecado, mas fala da graça. No 8 ele vai encerrar isso, no 9 ele começa a falar que ele gostaria que o povo dele fosse salvo. Ele daria o que ele pudesse dar de mais importante para que o povo dele pudesse ser salvo. Esse é o contexto do capítulo 9, 10 e 11. E aí ele diz no verso 9 do capítulo 10 assim: porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê nunca será envergonhado. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Nosso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou com a tua palavra que transforma vidas, ó Deus. Obrigado porque o Evangelho muda as nossas vidas. A obra de Cristo, ó Deus, ela foi feita em nosso favor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado porque de alguma forma alguém nos anunciou essa palavra. Muitos de nós temos nossas histórias, ó Deus, de como nós fomos achados pelo Senhor, de vidas que trabalharam o nosso coração com a boa palavra, seja nas pregações, seja, ó Deus, num encontro, em conversas informais. A mensagem do Evangelho chegou ao nosso coração para que nós pudéssemos crer. Muito obrigado, meu Deus. Hoje nós estamos aqui agora para te adorar com entendimento, intencionalmente. Então, muito obrigado, meu Deus querido, porque o Senhor cuidou da nossa alma. Agora recebe, ó Deus, nossa adoração nessa noite. Viemos aqui para isso. Que o Senhor, ó Deus, seja adorado através do nosso louvor, da palavra, de todo o momento, Deus, que envolve o culto. Para a glória do Senhor, que assim seja. Em nome de Jesus Cristo, amém. Quero convidar o pastor Antônio Carlos, ele virá aqui à frente. Ele vai nos trazer a palavra de Deus nesse momento, nesse tempo que nós temos. Que Deus o abençoe grandemente, pastor, e a palavra chegue ao nosso coração com um poder de transformação para as nossas vidas, que nós precisamos tanto. Deus te abençoe grandemente. Graça e paz, amados. Nós acabamos de proferir que nós somos instrumento, que nós temos que trabalhar. E nós também temos que ter a consciência que quando falamos, Deus escreve. E é por isso que ele diz que nós vamos dar conta de toda a palavra que nós temos proferido.
atentando o que diz Eclesiastes, que nós devemos pensar, analisar dentro dessa questão tão importante que é falar aos outros o que Deus fez a nós, trazendo a nós a consciência de pecadores que ainda somos, mas pecadores justificados por meio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós podemos hoje ter a paz de Deus como árbitro na nossa alma, não pesando sobre nós a ira de Deus. Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, quero render-te graça pela tua palavra, palavra fiel, palavra verdadeira, digna de toda aceitação, e aceitação é que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores como eu, como nós, e nós rendemos graças ao Senhor por nos amar antes da fundação do mundo. E nos dá, ó Deus, no nosso espírito, na nossa alma, essa resolução de avançar, trabalhando por Jesus, erguendo a bandeira da salvação e espalhando a mensagem da verdadeira luz que é o Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, abençoa a tua palavra aos nossos corações e que toda honra e toda glória seja somente do Senhor. Nessa noite eu gostaria de falar, já dentro daqui, já foi proposto lá em Romanos capítulo 10, e a minha fala está ali no versículo 14, mas tendo ali como base Mateus 29, 37 e 38, e Paulo faz uma pergunta à igreja de Roma, os judeus que ali se encontravam, que rejeitavam a justiça de Deus, e Paulo traz a consciência daqueles irmãos, por mais que eles tinham a religiosidade do judaísmo, Paulo afirma que a vontade dele, que eles de fato tivessem uma salvação verdadeira, e não aquela expressão de João capítulo 8, versículo 44, quando eles declararam a Jesus que eram descendentes de Abraão, e o Senhor replica, dizendo que eles não eram, porque o Senhor Jesus Cristo enxergava na alma deles, em meio àquela multidão, que eles queriam o apedrejar, queriam matar, e ele via ali, não judeus temente como Abraão, mas homens odiosos, por isso que ele disse, vós não sois filhos de Abraão, vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai, que nunca permaneceu na palavra, na verdade, e quando fala mentira, fala do que é lícito de vocês. E aqui Paulo vai chamar-nos a atenção. E Paulo, na sua missão, no seu desejo e no seu cumprimento, no chamado da sua obra missionária, foi para isso que ele foi escolhido, para pregar o evangelho, para ser instrumento da parte de Deus, e ele vai declarar isso lá em Atos capítulo 20, versículo 24, quando ele chama os presbíteros lá de Mileto, chega lá em Efeso, e ali ele faz ali aquela reunião e mostra para aqueles irmãos que ele tem que ir até Jerusalém. Há um momento ali de comoção muito grande, mas Paulo diz, não tenho a minha vida como preciosa, antes eu cumpra o propósito pelo qual o Senhor me chamou. E eu sei o que me espera lá em Jerusalém, mas a minha vida não é tão preciosa, mas o que mais é precioso é que eu cumpra o mandamento que eu recebi do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo tinha essa consciência de dever cumprido dentro deste ministério. É dentro desse contexto também, no capítulo 1, Paulo vai falar da sua chamada. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado para pregar o evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 1, nós vamos encontrar esta fala. Então, nessa noite, nós queremos tratar dentro dessa consciência da responsabilidade de evangelização. Porque Deus nos comissionou para isso. Nós somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, a qual ele preparou, para que nós viéssemos andar nela.
Eu sempre falo, né, quando tenho nas minhas oportunidades, que todos nós que somos chamados por Senhor Jesus Cristo, que somos adotados, que somos filhos, recebemos dom. Nenhum crente é sem dom. Não existe crente sem dom. Porque Deus derramou o seu Espírito, nos habilitou, capacitou para que nós viéssemos realizar, dentro do propósito dele, as obras que ele preparou. Né? E é importante que nós tenhamos este discernimento. E a pergunta é, como podem os cristãos envolver-se no evangelismo? Como que estão as pessoas ao nosso derredor? Na nossa localidade de trabalho, nas nossas localidades de residência. E se nós usarmos as expressões, muitas vezes, motivadora, vai muito bem, elas não estão bem, meu amado. Incrédulo não está bem. Incrédulo está sob uma condição de condenação e ainda a ira de Deus está sobre ele. E se ele morre nesse estado, o destino dele eterno é o inferno. Não existe purgatório, não existe no momento da sua morte ali qualquer oração que vai mudar a situação de sua alma se não houver o quê? Arrependimento. E aqui Paulo faz essa pergunta, como ouvirão isso? Se não há quem pregue. E como pregarão se não forem o quê? Enviado. Né? E nós, até na expressão da nossa mensagem aqui cantada, né? E nós nos comprometemos com isso mesmo, cantando, nós nos comprometemos e dissemos, graça e glória te pertence, ó esposa do Senhor, ser então um instrumento de salvar o pecador, pois até o fim do mundo, Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Quem é esse instrumento? É eu e você. E por que sou eu e você? Porque ele comprou, pagou, e ele tem direito de delegar, de responsabilizar, aprimorar aquilo que é dele. Né? Então, isso é importante. Então, como o cristão pode envolver-se no evangelismo? Eles devem pessoalmente assumir a responsabilidade de transmitir o evangelho. E aqui vai um deixa que pregar o evangelho não está só na responsabilidade de líderes, pastores, evangelistas, presbíteros, mas todos aqueles que já nasceram de novo e foram iluminados seus olhos, como declara lá na Efésios capítulo 1, versículo 18, que receberam da parte do Espírito Santo essa capacitação. E é uma ordem, né, que o Senhor vai nos dando na consciência essa responsabilidade. Primeiro ele diz que a seara é grande. Há muita necessidade dentro de uma seara enorme, onde são poucos aqueles que vão contribuir com isso, mas as almas que estão perecendo. Hoje mesmo eu estive lá no UPA, por isso que eu vim a caráter. Eu sou capelão lá no UPA, e todas as quintas-feiras, às 14 horas, eu estou lá. E sempre, cada dia que nos encontramos ali, tanto na questão de pediatria, como na questão dos leitos, há pessoas, algumas até mesmo chegando a óbito, que muitas vezes chega lá, tem pessoas já partindo. O que nós podemos fazer como médico, nós fizemos. Agora é com o Senhor. Porque entra a parte espiritual. E não é instrução que se vai dar à pessoa, é uma conscientização, que ela está partindo para a eternidade, mas a sua alma, ainda que respira ainda neste mundo, precisa saber que ela vai encontrar com um Salvador, que ela vai encontrar com o Rei da Glória, ela vai encontrar com o Deus deste mundo, mas que em condição, como servo bom e fiel, o apartai de mim, seu maldito, para o lago de fogo e enxofre. Por isso a responsabilidade, por isso, na verdade, essa seara grande e a qual os trabalhadores são poucos. E há uma necessidade de intercessão para que venha rogar, para que os trabalhadores possam estar, de fato, desenvolvendo dentro das suas articulações, dentro dos seus locais de movimento, essa mensagem de salvação. O evangelismo é um trabalho para todo o cristão, de todo mundo, para todos. Não tem aqui os prediletos.
né? Todos aqueles que foram salvos são prediletos, porque são filhos, são sacerdotes, são nação santa, são povo de exclusividade de Deus, que tem na sua chamada a ordem de entregar a mensagem. E nós temos até mesmo bastante conhecimento, pelo menos do versículo, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Embora a contrapartida desta chamada é para os apóstolos, também cabe a nós, nesta responsabilidade desses discípulos, desses homens e mulheres, que também cobre e participa nessa comissão de evangelização. Como compartilhar Jesus Cristo com os outros? Deve ser da parte do nosso estilo de vida. Como que você vive? Como que as pessoas te veem no local onde você está? Até eu falo com a minha esposa que lá no São Clemente nós somos irmãos de todo mundo. Ela tem cada tipo de irmã, que eu falo, nossa, essa pessoa é sua irmã. Ela me chama de irmã. E dentro dessa oportunidade afeiçoada, que estreita esta questão, pode-se compartilhar o Evangelho, pode-se entregar um folheto. Até mesmo, às vezes, ocorrem umas questões muito inversas nos locais lá em São Clemente. Minha esposa tem um brechó há 9 anos, e nós usamos este brechó também como extensão da evangelização. E algumas pessoas chegam lá e falam assim, hoje eu não vim comprar nada, eu só quero uma palavra, eu quero uma oração. E ali nós assim o fazemos dentro daquilo que o Espírito nos inclina, dentro da necessidade, porque entendemos que não estamos ali por acaso, não estamos ali só para residir, estamos ali para também glorificar e também trazer o Evangelho a toda criatura. Então, esse é o estilo de vida. Aonde você está, nós temos que, de fato, persuadir, criar oportunidade. Algumas pessoas falam, mas esse local aqui é muito difícil, as pessoas não ouvem. Aí, muitas vezes, eu fico perguntando se as pessoas não ouvem ou, de fato, nós não se mobilizamos para falar. Então, é importante isso. Eu creio também, como vaso que somos, nessa instrumentalidade da parte de Deus, Deus dá cada estilo, dá cada característica às pessoas, que é Ele que chama, é Ele que capacita. Isso está registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, quando fala dos dons. E ali a Bíblia diz que o Espírito Santo dá, conforme lhe apraz. Ninguém vai pedir dom para Deus, eu quero esse dom, porque eu acho esse dom maravilhoso. Eu me identifico com ele. Não tem essa questão de se identificar. É Deus que conhece a minha alma, é Deus que conhece o meu ser. Sonda-me, ó Deus, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe tu sabes os meus pensamentos. É o Deus que conhece a nossa alma e Ele sabe reportar à minha alma aquilo que de fato vai ser útil para o propósito dEle. Por isso Ele nos chamou. Então, essa questão de estilo de vida, a Bíblia diz lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 29, o ministério que esteve oculto do século e de gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. Aquilo que Israel não tinha tanto entendimento, está manifestado. E nós acabamos até mesmo de expressar pelo canto, dizendo, dentro da posição agora que nós estamos. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. O Jesus é o comandante, é o que dá ordem, manda. O verdadeiro que a conduz. Somos nós, o seu soldado, nesta igreja de Jesus. Então, é esse fator de manifestação, de esperança, essas riquezas que nós, até mesmo ao lermos, elas são pertencentes a nós. Porém,
há na parte desse pertencer um cumprimento, um executar, um realizar naquele propósito a qual fomos chamados. Né? Então é importante isso, essa esperança da glória, o homem com toda a sabedoria, para que apresentemos a todos os homens. Né? E Paulo tinha essa preocupação. Paulo até mesmo chegou a dizer que por todos os lugares que eu fui e passei, nunca vos deixei de pregar todo o conselho de Deus. Mesmo que ao pregar o conselho de Deus, em alguns lugares ele teve que ser descido pelo muro, outro lugar ele foi apredejado, tendo ele como morto, mas ele já tinha aquela consciência. Eu fui chamado para isso. E aquele que me chamou disse através de Ananias, diga a ele quanto ele vai padecer pelo meu nome. O ministério que eu estou dando a Paulo é um ministério de renúncia, sofrimento. Por isso ele pôde, de fato, entender que Deus tinha no seu propósito este vaso. E quando este vaso, ele entende que chegou a sua finalização no seu ministério, agora, de sua vida ser ceifada, ele diz que já tinha, de fato, cumprido a carreira, guardado a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que chega a Ele tem que reconhecer que Ele é Deus e se torna recompensador, outras expressões diz galardoador do que buscam. Por isso, essa é importante. Então, o evangelismo é um trabalho para todos os crentes. É compartilhar de Jesus com outros que deve ser a parte de nosso estilo de vida. Né? As boas novas devem ser pregadas em toda parte antes que Jesus volte. E Jesus está aí na porta. As situações alarmantes acontecendo. Ouvireis. Estamos ouvindo e estamos vendo. Guerra, fome, assolações. Semana passada desencadeou um processo de mortandade, de filhos matando pais. A Record pronunciou, hoje chegou a fazer mais um pronunciamento, de um filho que matou a mãe, de duas filhas que mataram a mãe. Isso não é assustador, sim, mas é profético. Porque o homem, cada dia, no seu processo, por falta da verdade, por falta de conhecer o Deus único e transformador, o homem é cegado e inclinado pelas ações demoníacas. O príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não tenham a compreensão do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E cabe a nós, dentro dessa guerra espiritual, que é uma guerra espiritual, não é uma expressão pentecostalista, mas é uma guerra espiritual, e Paulo fala a respeito disso, que nós estamos alistados numa guerra. E nessa guerra nós precisamos de arma, precisamos de ações que venham nos fortalecer, revestindo com toda a armadura de Deus. Para o dia o quê? Bom? Não, para o dia mau. E no dia mau, ficar o quê? Firme, resistir. Então, a vida cristã é luta. Vida cristã é resignação. Vida cristã não é Alice do País da Maravilha. Aceita Jesus Cristo e a sua vida vai se tornar um mar de rosa. Se eu tiver atrás, fala, não. Aceita Jesus Cristo e você vai ver de uma forma clara, plena, o que é sofrimento, o que é dor, o que é renúncia, o que é desgraça. Então, é importante isso. Mas aqueles que têm essa convicção sabem que por mais luta, por mais tribulação, por mais situações angustiantes, o nosso descanso não é aqui. Nós não estamos em casa, somos peregrinos. A casa nós vamos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa do Pai. Tem muito o quê? Morada. Mas, enquanto ainda chegamos em casa, temos que fazer a nossa parte que cabe de falar do Evangelho. As boas novas não devem ser pregadas em toda parte, antes que Jesus volte. Lá em Mateus 24, 14,
Este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Né? Nós estamos lá no São Clemente orando para que Deus continue salvando pessoas, né? Criando alternativas para que o evangelho seja assim colocado dentro de uma precisão. Temos lá a congregação, temos trabalho à sexta-feira no local onde eu resido. Né? Então, é importante isso. A Bíblia diz que nós temos que persuadir, criar alternativa, né? Porque Deus nos deu sabedoria para isso. Não precisa ser sofisticado ou ter muitos diplomas para compartilhar Jesus para os outros. Tem gente que pensa que tem que ser expert, tem que conhecer a Bíblia de capa a capa. Precisa conhecer a palavra de Deus, sim. Procura te apresentar-te aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas é dentro desse processo que nós precisamos nos compartilhar de Jesus aos outros. Eu me lembro da jovem que me trouxe a Cristo em 1977, em junho de 1977, ela só tinha 6 meses de convertida. Eu tinha 6 anos de umbandista. Eu era o grande terreiro. E ela não se intimidou comigo. Jesus quer fazer uma obra na sua vida. Eu falei, Oxalá e os Ogum também. Ela falou, não estou falando dos seus demônios, estou falando de Jesus Cristo, o Salvador. Estou orando por você. Eu virei para ela e disse, quem mandou você orar por mim? Ela falou, foi Jesus. Você não precisa mandar eu orar por você. Eu já tenho essa ordem dada pelo Senhor. Orar por todos os homens para que salvem, porque isto é bom diante do Senhor. Está escrito lá no livro de Timóteo. Então é importante isso. Não precisa ser sofisticado ou ter muito diploma para compartilhar de Jesus Cristo aos outros. A Bíblia, em 1 Coríntios 2, de 1 a 5, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras, de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo, e este crucificado. Né? Eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não constituiu em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Não é Apolo, não é Cefa, mas é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo for declarado nessa simples expressão, mas dentro do poder e na ação do Espírito Santo, Jesus salva, o Espírito Santo gera a espiritualidade na palavra. Porque ele diz isso. Eu vivifico a minha palavra para que ela se torne vida. E vida em abundância no poder de Deus. Chegando para a finalização, Deus nos chama a ser representantes de Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se, de fato, Deus nos exortasse. Rogamos, pois, em Cristo que vos reconcilieis com Deus. Novamente, quero voltar ao hino, porque são palavras que dizemos, e são palavras que vamos dar conta. Às vezes nós não temos consciência disso. Aleatoriamente estamos cantando, aleatoriamente estamos falando, e Deus está registrando. E Ele diz que vai julgar todas as palavras. E nós acabamos de falar algo dentro desta magnitude. Né? Sim, Deus nos tem prometido, dentro do hino, eu pulei aqui, mas aqui, ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela terna mão real. E o Senhor do céu o quê? Ele faz o quê? Observa. Ele vê. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão postos sobre todos os moradores da terra, inclusive o justo. Está observando. Viste o meu servo, não é? Justo. Viste o meu servo Jó, o justo. E assim, por diante ele está olhando. E Deus olha não como nós olhamos,
mas como os olhos eternos, verdadeiramente penetrante de um Deus de onisciência. O Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Né? Então é importante, dentro dessa expressão evangelismo. Né? O evangelismo é falar sobre Cristo, mas também é ser um modelo da verdade. A Bíblia diz em Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E a Bíblia diz em João 13:35, nisso conheceremos que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quem não ama, não fala, reclama, cria problema, dificuldade. Mas quem ama, faz aquilo que... E a Bíblia diz, aquele que diz que me ama, faz o que eu... Por isso ele é comandante. Por isso ele dá a ordem. E pode fazê-lo, porque ele é Deus. Finalizando, evangelismo é mais do que pregar, é dar testemunho. A Bíblia diz que em Isaías 61, versículo 1, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou para restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O Senhor Jesus Cristo, ele não só se apresenta como aquele que veio para fazer, mas como também o fez, evangelizou. Ele se envolveu com gente. Ele sentiu a miséria do pecado nas pessoas, porém, ele as amou, porque ele é um Deus de amor. E que nessa noite nós possamos, dentro daquilo que proferimos diante do Senhor, graça, glória te pertence, ó esposa do Senhor. Ser então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo, Cristo mesmo reinará. O domínio do Evangelho, toda a terra abrangerá. Coloca nessa terra abrangerá, como que está o local onde você reside? Como vai os seus vizinhos, os incrédulos? E às vezes a expressão, os vizinhos incrédulos vão muito bem. Bem nada. A ira de Deus está sobre eles. Porventura, nesta noite, quando retornar em casa e saber que já não vive mais, estará bem? Que possa ser que Deus pedirá na sua mão, ou da minha mão também, o sangue dessa criatura. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe.